Você já olhou para a sua vida, para os vales que atravessou, para as feridas que sofreu e se perguntou: onde Deus estava em tudo isso? E se cada lágrima, cada espera e cada porta fechada fossem, na verdade, a tinta com a qual Deus está escrevendo a mais bela história de propósito para você? Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje eu convido vocês a se aquietarem. Não para uma oração apressada, mas para uma meditação profunda. Um mergulho nas águas misteriosas e aconchegantes da divina providência. Vamos caminhar juntos com um dos maiores exemplos de confiança da Sagrada Escritura, José do Egito. A história dele é a nossa história. É a prova de que a mão de Deus está sempre a nos guiar, mesmo quando a única coisa que sentimos é o chão a fugir de nossos pés. No final de sua jornada, depois de um sofrimento inimaginável, José olha para seus irmãos, aqueles que o traíram, e diz a frase que resume todo o mistério da fé. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Essa é a promessa que queremos acolher em nosso coração hoje. Peçamos ao Espírito Santo que abra os nossos olhos para enxergarmos a nossa própria vida sob esta luz de esperança e propósito. Respire fundo, acalme seu coração. Vamos começar nossa jornada. O primeiro passo nos leva a um lugar de dor profunda, o poço. José, o filho amado, vestido com sua túnica colorida, um símbolo do favor de seu pai, é arrancado de tudo o que conhece. Seus próprios irmãos, consumidos pela inveja, o lançam em uma cisterna vazia. Imagine o frio da pedra, a escuridão, o silêncio quebrado apenas pelos ecos de suas próprias súplicas. O poço é o lugar do abandono. Quantas vezes nós também nos sentimos em um poço, traídos por aqueles em quem confiávamos, abandonados em nossas necessidades, despidos de nossa dignidade. O poço é o lugar onde nossas perguntas ecoam sem resposta. Por que, Senhor? Onde estás? É nesse lugar de escuridão que a fé de José começa a ser forjada. No silêncio do poço, ele não tinha nada a que se agarrar, exceto a memória do amor de seu pai e as sementes da fé em Deus que foram plantadas em sua alma. É aqui que somos convidados a olhar para os nossos próprios poços, as traições que sofremos, as perdas que nos deixaram vazios. Deus nos convida a entender que mesmo no fundo do poço, não estamos sozinhos. Ele está lá, em silêncio, nos sustentando, nos preparando para o próximo passo da jornada, mesmo que esse passo nos leve a um lugar ainda mais difícil. A jornada de José continua e ele é vendido como escravo. Do poço do abandono para a humilhação da servidão no Egito. Ele perde seu nome, sua identidade, sua liberdade. Ele se torna uma propriedade, um objeto. A escravidão é o lugar da impotência. É quando as circunstâncias da vida nos tiram o controle. Talvez você se sinta um escravo hoje. Escravo de um emprego que suga sua alma, de uma doença que limita seu corpo, de um vício que aprisiona sua vontade, de uma situação financeira que te humilha. José poderia ter se revoltado, poderia ter se enchido de amargura e ódio, mas a Escritura diz que o Senhor estava com José. E porque o Senhor estava com ele, tudo o que ele fazia prosperava. José floresceu onde foi plantado. Ele não permitiu que sua condição externa definisse seu valor interno. Ele escolheu a excelência, a integridade e a fidelidade, mesmo na servidão. Que lição de aconchego encontramos aqui? Deus nos mostra que nossa dignidade não está em nossa posição social, em nossos bens ou em nossa liberdade física. Nossa verdadeira dignidade está em sermos seus filhos amados, e Ele pode nos fazer florescer nos desertos mais áridos. Ele nos convida a sermos fiéis no pouco, a agirmos com integridade onde quer que estejamos, pois é nessa fidelidade que Ele opera milagres e nos prepara para responsabilidades maiores. Quando tudo parece melhorar, a jornada de José o leva a mais uma provação: a prisão. Acusado injustamente pela esposa de Potifar, ele é lançado no cárcere. Se o poço foi o lugar do abandono e a escravidão o da humilhação, a prisão é o lugar do esquecimento e da espera. Na prisão, os dias são todos iguais. A esperança se desgasta.
José interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro, e este último promete se lembrar dele, mas o esquece por 2 longos anos. A prisão é quando Deus parece silencioso. É quando nossas orações parecem não passar do teto. É a longa noite da alma, a espera por uma promessa que nunca chega. Você já esteve nessa prisão? Esperando por um cônjuge, por um filho, pela cura, por um emprego, por uma resposta de Deus que nunca vem. O tempo na prisão é talvez a mais dura das provações, porque ela ataca a nossa esperança. Mas é na prisão do esquecimento que Deus estava ensinando a José a mais valiosa das lições: a total dependência dele. José aprendeu a não colocar sua confiança em príncipes ou em homens, como o copeiro que o esqueceu, mas a ancorar sua esperança unicamente em Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A espera para Deus não é um tempo vazio, mas um tempo de amadurecimento, de purificação, de fortalecimento de nossas raízes na fé. Se você está em uma prisão de espera, saiba que este tempo não é em vão. Deus está trabalhando em você, te moldando, te preparando para o momento certo em que a porta da cela finalmente se abrirá. E a porta se abre. De repente, Faraó tem um sonho. O copeiro se lembra de José e o prisioneiro esquecido é levado à presença do homem mais poderoso da terra. Anos de sofrimento, de fidelidade silenciosa, culminam naquele momento. Deus havia dado a José o dom de interpretar sonhos, um dom que não fazia sentido no poço ou na escravidão, mas que agora se tornava a chave para a salvação de uma nação inteira. José interpreta o sonho e é elevado a governador de todo o Egito. O poço, a escravidão, a prisão. Cada passo doloroso foi um degrau necessário na escada que Deus construiu para levá-lo ao seu propósito. Nada foi em vão. A traição de seus irmãos o levou ao Egito. A falsa acusação o colocou na prisão, onde conheceria o copeiro. O esquecimento do copeiro o manteve na prisão até o momento exato em que Faraó precisaria dele. É uma tapeçaria divina, onde cada fio, mesmo os mais escuros e retorcidos, contribui para a beleza final da obra. Agora olhe para a sua vida, para os fios escuros, para os nós, para as partes que parecem feias e sem sentido. Você consegue acreditar que Deus, o divino artesão, está tecendo tudo isso em uma história de salvação e propósito? A dor que você sentiu te deu compaixão. A solidão te ensinou a buscar a Deus. A espera fortaleceu a sua fé. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Ele não causa o mal, mas Ele é tão poderoso e tão bom que consegue transformar em bem o mal que os homens e as circunstâncias nos causam. Ele escreve certo por linhas que, para nós, parecem tortas. A jornada de José termina com o perdão e a reconciliação. Seus irmãos vêm ao Egito em busca de comida, e o grande governador que os salva é o irmão que eles venderam. O ciclo de dor se fecha com um abraço de misericórdia. O propósito final de Deus não era apenas exaltar José, mas salvar toda a sua família, a família da qual nasceria o Salvador do mundo. Que possamos, então, entregar nossa história nas mãos de Deus com a mesma confiança. Vamos rezar. Senhor, Pai da divina providência, eu te entrego a minha história. Entrego o meu poço, a minha escravidão, a minha prisão. Entrego as dores, as traições e as longas esperas. Eu creio, Senhor, que Tu estavas comigo em cada momento. Eu creio que Tu não desperdiças o meu sofrimento. Transforma pelo Teu poder todo o mal em bem na minha vida. Ajuda-me a florescer onde fui plantado, a ser fiel na espera e a confiar no Teu tempo, que é perfeito. Que o exemplo de São José do Egito me inspire a nunca perder a esperança e a sempre acreditar que estás tecendo, com fios de amor, a história da minha salvação. Eu descanso em Teu aconchego, na certeza de que os Teus planos para mim são de paz e de um futuro cheio de esperança. Amém.